mais uma vez, em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Vamos orar? Vamos nos dispor a ouvir com todo o temor e reverência a palavra do Senhor. Então feche os seus olhos e ore. Ore, todos orando, todos se posicionando diante da palavra. O Espírito Santo há de falar conosco mais uma vez. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Contempla-nos, Pai. Eu sei que o Senhor vai enxergar nossas falhas. O Senhor vai enxergar nossas limitações. Mas o Senhor também vai enxergar, ó Deus, o desejo sincero que nós temos, de que o Senhor fale conosco, porque a Tua palavra nos alimenta, nos edifica, nos corrige, nos fortalece, nos dá direção. Doce Espírito de Deus, trata com cada um dos Teus filhos neste lugar. Tu nos trouxeste, nos reuniste aqui hoje. Então libera a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu poder, com a Tua graça, para que todos possamos compreender a voz e o ensinamento do Senhor nesta noite. Eis aqui a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, que te chama de Senhor, de Salvador. Fala conosco para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Por favor, senta no seu lugar. Nós vamos continuar como fazemos às terças-feiras, damos sequência ao mesmo livro até que o encerremos. Então, estamos iniciando o estudo da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, e já vimos, por exemplo, que ele dirige esses escritos aos cristãos do primeiro século, que estavam vivendo aquele período de tribulação e de provação. E ele está falando aqui, a partir do versículo 3, direcionando o foco deles e a atenção deles, não em primeiro lugar para essas tribulações, mas em primeiro lugar para outra realidade deles, que era a realidade espiritual. Então é verdade que eles tinham uma realidade terrena que era dramática. Por conta da lealdade a Cristo, eles estavam sendo perseguidos, maltratados, espoliados, isso era fato, era uma realidade. Mas não era essa a única realidade deles, era disso que Pedro está tratando com eles nesses versículos iniciais, tentando conduzir o foco deles, a atenção deles, para aquela outra realidade deles, que estava no âmbito da sua vida espiritual, das suas circunstâncias espirituais. Então, eles podiam focar nas circunstâncias terrenas e ficar absolutamente desanimados e, às vezes, até frustrados, revoltados, porque a situação deles realmente era muito severa. Ou eles podiam, conforme a orientação do Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, naquele momento focar na sua realidade espiritual, porque nessa circunstância espiritual, aqueles perseguidores não conseguiam atingir. Aqueles que conseguiam colocar a sua mão nos pertences deles, colocar as suas ameaças de morte diante deles, podiam tocar e acessar as circunstâncias terrenas deles, mas as espirituais não. As espirituais estavam guardadas em Deus. Eles tinham uma circunstância espiritual que perseguidor terreno nenhum teria acesso, para trazer ameaça, para trazer perda, para trazer prejuízo. Só quem podia lesioná-los nessa área seria eles mesmos. Se por acaso eles deixassem de entender que, na verdade, a conversão a Cristo trouxe para eles um tremendo lucro. Ainda que fisicamente, materialmente falando, eles estavam perdendo os seus pertences. Mas o que eles haviam ganho ao se renderem a Cristo era algum tesouro incalculável e que não seria tomado deles. Então, esse que era o tesouro principal estava intocado. Tudo bem, os pertences terrenos estavam perdidos. Eles tiveram que fugir às pressas, largando tudo para trás. Perderam mesmo, não foi devolvido a eles, nunca mais. Mas aquele tesouro, que é o que realmente importa, esse estava intocado.
Então, era isso que Pedro queria que eles entendessem. Aqueles perseguidores só conseguiam tocar num aspecto da vida deles, da existência deles, que eram as coisas terrenas e materiais. Mas essas eram, de qualquer forma, passageiras. Então, eles deveriam, nesse momento, até para que as suas forças não se esgotassem, com tanta tristeza e pesar pelo sofrimento que estavam amargando, eles deveriam focar nas coisas espirituais. E não é só Pedro que fala dessa estratégia. A gente acabou, por exemplo, de estudar a carta de Paulo aos Colossenses, e no capítulo 3 também ele fala sobre isso. Pensai nas coisas que são de cima, não é isso que nós estudamos? Buscai as coisas que são de cima. Então, essa era uma estratégia que o Espírito Santo, através dos apóstolos, estava compartilhando com os primeiros cristãos. E isso chega até nós com grande proveito, por quê? Porque é verdade que muitas vezes acontece isso. Por conta da nossa lealdade a Cristo, nós podemos padecer afronta, humilhação, perseguição, calúnias, injustiças. Isso pode ocorrer por nenhuma outra razão que não seja essa, o fato de sermos leais seguidores de Cristo Jesus. Essa circunstância acontece porque estamos num cenário que é a sociedade, o sistema mundano, que discorda da visão bíblica, discorda do padrão bíblico de vida e de adoração. Então, quando nós firmamos a nossa lealdade com Cristo numa sociedade contrária à Bíblia, então nós acabamos alimentando essa aversão e até revolta e perseguição contra nós. Isso não é uma coisa que nós estamos enfrentando, isso é uma coisa que a cristandade enfrenta desde o primeiro século. Então, essa estratégia que valia lá, vale para nós hoje. Porque muitas vezes nós estamos cercados de tantas provações e tribulações por conta da nossa fé em Cristo Jesus, que se nós ficarmos focando nelas, nós vamos realmente ver as nossas forças se exaurirem, vão se acabando. E aí vem aquela prostração, aquela ausência de vigor, de força, de postura nas práticas espirituais. Agora, se como eles orientaram, nós focarmos naquilo que é a nossa realidade espiritual, aí vem o consolo e vem o refrigério, ainda que as situações terrenas continuem as mesmas por um tempo. Então, há momentos, irmãos, em que não nos resta outra coisa senão, de fato, viver pela fé que nos faz confiar nas promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Algumas estão acontecendo diante dos nossos olhos hoje. Porém, as principais delas não estão ainda. Nós ainda não estamos de posse delas. Quando o apóstolo escreve aqui essa porção, por exemplo, nós vimos na semana passada um pouco mais detalhadamente, quando ele fala que nós fomos gerados de novo. Falamos bastante sobre isso semana passada. E no que isso altera ou muda ou transforma o nosso jeito de ser enquanto cidadãos na terra ainda. Mas o apóstolo também está mencionando aqui com que finalidade última e principal ele nos gerou de novo. Está dito aí no versículo 3. Para que ele nos gerou de novo? Fala para mim aí. Está aí no versículo 3. Identifica para quê? Hein? Para uma viva esperança. Então, o apóstolo está ensinando aquilo que Paulo também ensinou nos seus escritos sobre o novo nascimento. E o que isso significa para a nossa ação e reação na face da terra. Mas Pedro está mostrando aqui que também há uma outra finalidade, e com certeza essa a principal, de o Senhor Deus haver nos gerado de novo. Através do Evangelho, pela fé em Cristo Jesus, é para que nós tenhamos acesso e direito a uma viva esperança. Do que se trata essa expressão? Essa expressão se trata da profecia bíblica. A profecia bíblica, que é um assunto seríssimo a se estudar na palavra de Deus, porque a profecia bíblica se cumpre, não importa quanto se multipliquem na face da terra aqueles que duvidam da legitimidade do texto bíblico, da autenticidade do texto bíblico, da dignidade do texto bíblico. Isso nunca foi obstáculo para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Se você estudar com muita calma o Antigo Testamento, você vai ver quantas profecias lá foram declaradas pela boca de homens que, cheios do Espírito Santo, contavam histórias ou relatavam fatos que ainda não tinham acontecido.
mas relatavam esses fatos com uma riqueza de detalhes, como se eles fossem testemunhas oculares desses fatos. E relataram esses fatos séculos antes desses fatos acontecerem. Às vezes, milênios antes desses fatos acontecerem. Nós poderíamos citar muitas, mas eu vou me ater a de Isaías, por exemplo, 53. Cerca de 750 anos antes de Cristo, antes do anjo Gabriel ir lá e anunciar a Maria que ela geraria um filho do Espírito Santo e que esse seria o Salvador do mundo. Antes que isso acontecesse, 750 anos antes. É uma boa quantidade de tempo ou não? Você lê o capítulo 53 de Jeremias e você tem a impressão de Isaías, me desculpem, você tem a impressão de que o Isaías está lá, ao pé da cruz, vendo o flagelo do nosso Senhor, vendo tudo o que foi imposto a ele de maus tratos e vendo a reação dele diante daquelas coisas. Ele chega a dizer assim, ele está reagindo como um cordeiro mudo. Não dá a impressão que Isaías está vendo a cena? Como um cordeiro mudo, ele está sendo levado para ser sacrificado, para ser imolado, mas ele não oferece resistência. Ele não tenta escapar, ele não está esbravejando, esperneando, ele está se deixando levar. Olha as pisaduras, olha as feridas que estão fazendo nele. Parece que Isaías está ao pé da cruz no Calvário. E o que ele relata ali no capítulo 53 só vai acontecer de fato 750 anos depois. Do que se trata? Se trata da profecia bíblica, que é a capacidade que Deus tem, por conta da sua onisciência e onipresença, significa que Ele tem ciência, conhecimento de todas as coisas, quer elas já estejam em vigor, quer elas ainda venham a acontecer. Onipresença, que significa não apenas que Ele pode estar em todos os lugares no mesmo momento, mas Ele pode estar em todas as eras no mesmo momento. Então ele estava ali no momento em que o filho está sendo imolado no Calvário, volta 750 anos no calendário humano e conta essa história para Isaías e manda Isaías relatar. Então isso é a profecia bíblica, o que Deus fala se cumpre. Por que se cumpre? Porque Deus está além do tempo, nós estamos retidos no tempo. Nós precisamos que o tempo passe segundo por segundo, segundo por segundo. Nós estamos presos ao tempo. Deus não. Você entende isso? Então, quando ele lá no Antigo Testamento, por exemplo, falou, através do próprio Isaías, já no capítulo 9 agora, do nascimento do Filho de Deus, do Salvador, ele também descreve isso com riqueza de detalhes. O Isaías descreve lá no capítulo 9, a virgem conceberá e dará à luz um menino. A virgem conceberá. Você imagina o que as pessoas, quando ouviram Isaías falar isso, imaginaram? Imaginaram que ele estava louco. Virgem concebendo, totalmente fora do normal. Mas foi exatamente o que aconteceu. 750 anos depois. Então, quando o apóstolo Pedro está falando aqui, ele nos gerou de novo para uma viva esperança, ele está se referindo à profecia bíblica. Que profecia é essa? Ora, aquelas preditas sobre o primeiro advento de Cristo, anunciadas lá no Antigo Testamento, cumpriram ou não cumpriram? A promessa era que ele viria, veio ou não veio? Ele nasceria de uma virgem, foi assim ou não foi? Todos os detalhes se cumpriram nele. E houveram tantas outras profecias, nós poderíamos citá-las, mas não é esse o nosso assunto hoje. Falo disso apenas para que você compreenda o valor dessa promessa que agora pertence a nós. Porque nós não estamos, como o povo que servia a Deus no Antigo Testamento, esperando que as profecias sobre a primeira vinda se cumprissem. Eles esperavam que a primeira vinda se cumprisse. Nós não esperamos a primeira, porque a primeira já se cumpriu. Mas há uma outra promessa, que é essa nós estamos aguardando. É a promessa da segunda vinda do nosso Senhor. Essa promessa está absolutamente clara e registrada nas Escrituras. Ela é mencionada no Antigo Testamento, porque há porções escritas pelos profetas que falam da manifestação do Filho de Deus na terra, numa dimensão e numa demonstração de poder e glória que não se concretizaram no primeiro advento, até porque ele estava naquela oportunidade encarnado.
Ele estava como homem na terra, mas houveram profecias no Antigo Testamento também falando dessa segunda vinda, desse segundo advento, e da forma gloriosa que será a segunda manifestação do Filho de Deus nessa terra. Então, quando os primeiros cristãos estão enfrentando aquelas tribulações, Pedro fala assim: vocês podem ficar o tempo todo concentrados e desgastados na sua lida diária, nos seus problemas cotidianos, e isso vai esgotando vocês, isso vai consumindo suas forças, isso vai desanimando vocês até de viver. Ou então, vocês podem preferir focar, pensar e se concentrar nas realidades espirituais que são concretas na sua vida hoje. Mas que são concretas na sua vida hoje numa proporção que ainda é inferior àquela que você vai experimentar um dia. Hoje você está salvo? Sim. Mas a palavra diz que você ainda vai saber o que de fato significa estar salvo quando você chegar no tempo da segunda vinda de Cristo Jesus. Há pessoas que observam, por exemplo, a apresentação do Evangelho e todas as coisas que pertencem às verdades do reino de Deus e ficam olhando o nosso jeito de viver. Nós que recebemos o Evangelho, nos comprometemos com Cristo, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e as pessoas às vezes ficam olhando e dizendo: pouca coisa mudou na sua vida. Você continua sendo um comedor de arroz com feijão. Você continua sendo sujeito a doenças. Você continua sendo sujeito a tristezas. Você continua sendo sujeito a tantas ameaças que esse mundo tem. Que tanta diferença é essa que fez? E às vezes o crente que não é um conhecedor profundo do Evangelho pode ficar se questionando mesmo. Não, mas é verdade. Inclusive até tem pessoas que nem confessam a Cristo e a vida deles é mais tranquila do que a minha. Não foi esse o dilema de Asaf? No Salmo de número 73, um homem de Deus que de repente começa a comparar a sua realidade com a realidade de pessoas que não tinham temor a Deus e não serviam a Deus e não confessavam a Deus e tinham uma vida aparentemente tão mais suave na terra, tão menos dolorosa, tão menos sofrida. E aquele levita começa a questionar com ele mesmo: como pode isso? Eu sou um adorador, eu sou um servo do Senhor, por que há tanto flagelo na minha vida, na minha casa e na casa do meu vizinho, que é um ímpio, que é um blasfemo, que é uma pessoa que abominável diante do Senhor? Na casa dele tem festa todo dia. O Asaf entrou em crise fazendo essa comparação. E aí no final do salmo ele diz: até que eu entrei no templo do Senhor e ali eu entendi o fim deles. Eu entendi o fim deles. Mudou tudo, a ótica dele mudou completamente. Ele disse: então o tempo presente não é o que realmente importa. Não é o que realmente deve prevalecer. Porque o tempo presente é terreno. E tudo que é terreno é passageiro. Tudo que é terreno é passageiro. O que deve ser, então, aquilo que nós vamos usar para mensurar, para imaginar quanto mede a nossa alegria, a nossa bem-aventurança? Não são as coisas terrenas, mas as coisas espirituais, porque elas são eternas. Não há quem não viva sofrimentos nessa terra. Isso independe do credo religioso. Independe. A pessoa serve a um Deus que é vivo, mas nem por isso esse Deus vivo nos engana, dizendo que a nossa vida nessa terra será sem provações. O que Ele nos garante é que em toda situação Ele será conosco. E que quando nós finalmente dermos o nosso último suspiro, Ele enviará os seus anjos para recolherem essa parte imaterial do nosso ser, essa porção eterna do nosso ser, para que esteja então descansando na presença dEle, enquanto aguardamos o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o que o apóstolo Pedro está levando aqueles cristãos a pensar é no seguinte: vocês possuem uma promessa. A promessa é viva, é uma viva esperança. O seu Salvador voltará à terra. E Ele não apenas voltará, mas Ele voltará e transformará vocês para a eternidade. Quem estiver vivo na volta dEle, quem já tiver dormido ou falecido, morrido,
vai receber também essa oportunidade de ter a sua estrutura transformada. Nós vamos ver algumas porções. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 19, eu nem coloquei aí na listagem que eu botei aí em cima, é um texto que eu preciso partir dele. 1 Coríntios 15, 19. Ele diz, Paulo escrevendo, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais dignos de lástima, né? Então, do que ele está falando? Ele está falando de uma realidade posterior a esta vida. Eu preciso que você olhe para mim e preste atenção. Isso é a palavra de Deus que ensina para nós. Há muitas pessoas, há muitas culturas, há muitos povos que teimam em acreditar que tudo termina quando o último suspiro é dado. Que não há mais existência depois do último suspiro. Que não há mais vida, não há mais nenhuma possibilidade de existência depois do último suspiro. Não é isso que a palavra nos ensina. Paulo está dizendo aqui, se nós acreditamos que nós só podemos contar com Cristo nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque, na verdade, existe uma outra vida. Existe uma outra situação, aonde nós vamos continuar existindo. É isso que a palavra de Deus nos fala. Por isso é importante pensar na volta do Senhor Jesus. Porque não significa simplesmente Ele se manifestar na terra de novo. Significa que nesse momento vai haver uma transformação nas nossas condições, na nossa estrutura, para que nós então experimentemos na plenitude o que a salvação que Ele proveu para nós de fato nos garante. Porque se hoje somos salvos e somos, mas ainda nosso corpo físico está sujeito a tantas coisas, nós vamos nos alegrar bastante quando nós experimentarmos o novo e o próximo estágio dessa salvação. Quando por fim nós teremos a vida, mas não nas circunstâncias em que nós vivemos ela hoje. Não uma vida mortal, não uma vida falível, não uma vida finita. E eu preciso ir mais além, conforme Pedro foi aqui. Porque ele disse assim, nós fomos gerados de novo para uma viva esperança que é acompanhada ou garantia de uma herança. Uma herança que nós vamos alcançar por conta de nós termos sido gerados de novo. A resposta que nós demos ao Evangelho nos garantiu coisas que nós já estamos desfrutando hoje e nem desfrutamos na plenitude que poderíamos estar desfrutando hoje na terra, porquanto elas são para serem desfrutadas na terra, mas nós não nos rendemos tanto quanto deveríamos para então desfrutarmos delas na terra, na plenitude que poderíamos. Mas além disso, existem privilégios e fortuna e poderes e glória e graça que nós não poderíamos desfrutar delas aqui na terra, pertencentes à salvação que nós já recebemos, mas que nós não podemos desfrutar delas aqui na terra, porque a terra não é o ambiente apropriado para a manifestação delas. Então nós vamos ter que ser transportados para o ambiente apropriado para a manifestação delas. E o ambiente apropriado, a palavra, o Senhor Jesus chama de casa de meu Pai. Você lembra desse texto? Nós não vamos abrir porque nós queremos estudar com mais calma outros textos aqui. Mas lá em João capítulo 14, ele fala disso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não é isso? Então ele menciona, ele se refere a esse ambiente do qual eu estou te falando como a casa do meu Pai. Outras porções da Bíblia chamam de o reino dos céus. Simplesmente o reino de Deus, ou céus. É um ambiente eterno, celestial, que não tem nada a ver com esse céu estrelado que a gente olha. Isso é apenas o firmamento. A Bíblia está falando do local aonde está o trono da majestade do nosso Deus. A viva esperança de que o apóstolo Pedro fala é alguma coisa que merece a nossa atenção, merece a nossa reflexão.
Primeiro, por quê? Porque é uma herança garantida para nós. Não é uma possibilidade. Por causa da nossa resposta ao Evangelho. Porque com quem Pedro está falando dessas coisas? Com quem foi gerado de novo. Quem foi gerado de novo? Quem deu a resposta correta ao Evangelho. Se rendeu ao Evangelho, se comprometeu com Cristo Jesus. Não está apenas simpatizando com o Evangelho. Não está apenas achando que é bom esse negócio, mas se envolveu com Cristo, se rendeu a Cristo. E está nas mãos do oleiro, sendo por ele trabalhado, moldado e aperfeiçoado. Está nas mãos do Senhor, sendo por ele usado para o serviço do reino de Deus na face da terra. Não está meramente frequentando uma igreja, porque não se refere a isso. Ser gerado de novo significa ter em si a vida divina, pulsando na sua alma, que chama pela presença divina. Quando a vida divina está em nós, ela quer vida divina. Por isso essa nossa sede de Deus. Por isso esse nosso desejo de buscar a Ele, de louvar a Ele, de aprender sobre Ele, de servir a Ele, de nos aproximar dEle. Porque uma porção dEle habita em nós agora. Antes mortos espiritualmente, agora estamos vivos, fomos tirados do sono. A presença de Deus está na nossa vida. Embora há momentos em que a gente não sinta ela, não se emocione com ela, por exemplo. Se nós estivermos à beira do nosso fogão, torrando o nosso arroz, talvez estamos concentrados ali, porque pensamos, nossa, ainda nem piquei o legume, eu estou meio atrasado, eu tenho que acelerar, senão a criança atrasa para ir para a escola, ou o marido vai chegar para almoçar e não está pronto ainda. Você não está nem pensando em coisas espirituais, você está pensando nas coisas terrenas, e está concentrado nelas, senão é perigoso até cortar a ponta de um dedo com a faca afiada. Então você tem que estar atento mesmo. Mas nesse momento, ainda que você não está, sabe, com aquela emoção da presença de Deus, a presença de Deus está na sua vida. Isso é inalterável. Todo o tempo. Por isso que a emoção é uma coisa que faz parte, mas ela não é fundamental. Ela não é determinante. Porque nessas oportunidades eu não estou emocionada, quase chorando de tanto sentir a presença de Deus. Não. Mas Ele está tão presente quanto está nos momentos em que eu me emociono. Porque o que me garante isso? Não é a minha emoção. O que me garante isso é a palavra dEle. Foi Jesus que disse, eu estou convosco todos os dias. Quantos dias? Ele disse aos seus discípulos, ele falou, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele disse, o Espírito, eu vou enviar o meu Espírito, um Espírito que o mundo não conhece e não vai receber. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita convosco e Ele está em vós. Então eu posso não estar me arrepiando de emoção com a presença dEle, mas a presença dEle é tão real quanto é no momento em que eu me emociono por causa dela. Você consegue entender isso? Então a vida eterna já está em nós. Ela já está na nossa estrutura. Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, tem coisas que você conversa com as pessoas, elas ficam assim olhando para você com cara de tacho, não tem noção do que você está falando. Paulo diz, sabe por quê? Porque elas não são espirituais. Só os espirituais discernem as coisas do Espírito. Os não espirituais, o que ele está falando? Ele está falando de pessoas que estão ainda adormecidas espiritualmente. Elas não enxergam o que você enxerga. Elas não ouvem o que você ouve. Elas não percebem o que você percebe. Porque o estado delas hoje é o estado que você tinha antes, de absoluta dormência espiritual. Por isso é necessário que o Espírito de Cristo venha e Ele sim desperte os que estão dormindo. Por isso muitas vezes nós conversamos com pessoas que dizem, meu filho isso, meu marido aquilo, minha esposa aquilo outro, e faz e acontece, eu queria que agisse de outra forma, e eu pergunto, já se converteu essa pessoa? Já tem vida com Deus? E às vezes me diz, não, ainda não. Pois é, você está querendo colher o fruto antes que a árvore cresça. A primeira providência não é isso. A primeira providência é que essa pessoa seja acordada por Cristo, seja despertada pelo Espírito Santo. Ela ainda está no sono espiritual. Você fala e ela não ouve, você mostra e ela não enxerga. Absolutamente alienada das coisas do Espírito de Deus. Então ore da maneira certa. Senhor Deus,
Assim como o Senhor fez comigo, resgata ele também, resgata ela também, alcança com o Evangelho, que tenha uma experiência com o Senhor, que tenha um encontro com o Senhor, que se derrame na sua presença, que abra os olhos finalmente para as verdades do reino. É só aí que as coisas começam. E a finalidade com que essas coisas começam é que a gente seja gerado de novo. E isso significa o quê? De fato, receber a vida de Deus em nós. E isso não nos permite continuar indiferentes ao reino de Deus. Se a vida eterna está em nós, se de fato fomos de novo gerados, nós não conseguimos continuar indiferentes às coisas espirituais. Há um clamor dentro da nossa alma, pela presença divina, pelo entendimento das coisas espirituais. Há alguma coisa na nossa alma que agora está despertada, está acordada e está em busca daquela única presença que pode de fato satisfazer esse desejo da nossa alma, que é quando o nosso ser está repleto da plenitude da presença do Senhor. Por isso os devocionais diários, eles são tão importantes para nós. São os nossos momentos diários de encontro com Deus, aonde nós deixamos toda a nossa atenção das outras coisas e focamos só na presença dEle. E dizemos: Senhor, eu não terei muito tempo. O tempo aqui embaixo, ele é opressor, Senhor. O Senhor sabe disso. Então eu tenho poucos minutos, mas esses poucos minutos eu dedicarei a Ti e somente a Ti. Eu parei tudo aqui agora e me dobrei de joelhos como o Senhor ensinou. E eu vou falar contigo, Senhor. E toda a minha intenção está voltada para o Senhor. Eu vou abrir a minha Bíblia, meu Deus, e eu vou continuar a leitura de onde parei ontem. Mas antes eu quero cantar um hino para Ti. Só eu e Tu. Eu quero cantar um louvor para o Senhor. Não tem tecladista, não tem guitarrista, não tem baixista, não tem baterista, não tem isso nenhum. Tem só eu com a minha goela arranhada. Mas eu quero louvar o Senhor. E ali você adora o seu Deus. Daí a pouquinho você medita na palavra. Você tem poucos minutos, porque o tempo hoje realmente nos empurra. Mas você tem o seu momento com Deus. Por quê? Porque você está acordado. Porque você agora está vivo espiritualmente. Antes adormecido, antes morto, mas agora de novo gerado. E a vida de Deus está na sua vida. E isso é uma marca, isso é um selo de propriedade divina. E então a você é dado o direito a uma herança que não pode ser desfrutada aqui na terra. Não essa da qual eu estou te falando. Não essa da qual Pedro está falando. Ele a caracteriza dizendo assim: ela é incorruptível, ela é incontaminável, ela é imarcessível. Ela não pode se corromper, ela não pode se tornar impura e ela não murcha, não perde a beleza, não perde a grandeza. Essa herança que você tem direito, ela está guardada com Deus, o seu Pai, lá em cima, nos céus. Senhor, mas se o microfone viesse à minha mão, eu ia compartilhar com meus irmãos tantas bênçãos eu tenho recebido, desde que eu me encontrei contigo e fui de novo gerado. Não é essa a minha herança, Senhor? E Ele dirá: faz parte, mas essa é uma porção mínima que você pode desfrutar na face da terra. O melhor ainda está aguardando você nas mansões celestiais. Tesouros que você não pode desfrutar plenamente deles aqui. Por quê? Porque o ambiente não os comporta e a sua estrutura não suportaria. Mas você vai para lá. E quando eu te colocar lá, você vai receber uma outra estrutura. Aí você vai desfrutar do que é seu por direito. E você adquiriu esse direito no momento em que você deu a resposta correta ao Evangelho. Você parou de protelar, parou de ficar com chatice, inventando um monte de justificativas para continuar frio, indiferente, crítico. Quando você realmente olhou para Ele como Senhor, baixou a crista como servo e Ele encheu o seu coração. A partir desse momento você passou a ter direito a uma herança. Guardada, está guardadinha no céu. Teu Pai está guardando a tua herança. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo Paulo aqui, capítulo 15, versículo 50. Nós já vimos o 19, onde ele diz que nesta vida nós não podemos
imaginar que todo o benefício da salvação está condicionado às questões desta vida. Agora o versículo 50 do capítulo 15, mesmo capítulo 15 de 1 aos Coríntios. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Você consegue entender o que ele está falando? Vamos ver na tradução que está aí, então, na projeção. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Do mesmo jeito. Nem a corrupção herda a incorrupção. Então, olha só, a primeira informação que ele dá nesse versículo, ele diz, irmãos, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, vamos separar uma coisa da outra coisa. Tá? Porque o evangelho, o que é? Não é a proclamação do reino de Deus? Com certeza. E eu tenho que estar na carne e no sangue para receber essa proclamação. Porque se eu já estiver morta, estendida no caixão, Deus que me livre, não adianta você vir pregar para mim. Não há como eu corresponder à ministração da palavra nesse momento. Então, carne e sangue recebem o evangelho que me adentram ao reino de Deus, que me dão acesso ao reino de Deus. Porém, o apóstolo está fazendo uma outra dimensão desse reino, da manifestação desse reino. Por quê? Quando em vida eu recebo a ministração do evangelho e com ele me comprometo, eu estou sendo inserida no reino de Deus, porque lá em João capítulo 1, versículo 12 está dito, mas a tantos quantos o receberam, foram feitos e chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus fala, quando dá a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, salvo. Quem, porém, não crê, permanece condenado. Então, a resposta é crer e demonstrar isso sendo batizado. Então, se eu fiz isso, eu já estou inserida no reino de Deus. Fui de novo gerada. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de uma coisa que, nesse momento, quando eu me rendi ao evangelho, não aconteceu comigo. Então, é porque ainda vai acontecer. Ele diz assim, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. De que reino ele está falando, então? Ele não está falando do reino nessa proporção em que eu posso experimentá-lo e vivenciá-lo na carne e no sangue. Ele está falando do reino que é um lugar eterno. Aí ele está falando de um lugar, de uma realidade eterna. Ele diz, lá não entra carne e sangue. Sabe, matéria que adoece, que envelhece, que morre. Lá não entra. Lá é reino eterno. Tudo lá é eterno. Agora, esse corpo que se rendeu ao evangelho aqui, esse aqui, do jeito que ele é hoje, não é eterno. É perecível. Por isso ele fala ali, ó, não pode a corrupção herdar a incorrupção. Isso aqui é sujeito à corrupção, à contaminação, à deterioração. E olha que nesse ponto nós não estamos falando de questões morais e éticas. Estamos falando de questões biológicas mesmo. Nosso corpo, nós convertemos, nós temos compromisso com Cristo, mas o nosso corpo não mudou. É o mesmo. Biologicamente falando, é o mesmo. Tanto é que a gente está aí, envelhecendo. Bem, né? Envelhecendo bem, que nós estamos ficando melhor do que quando era jovem, né? Não? Eu acho. Mas estamos envelhecendo. Nós adoecemos, ficamos sujeitos a vírus, a bactérias, a anticorpos que não podem ser vistos a olho nu. Nós ficamos sujeitos a um acidente, nós ficamos sujeitos a tantas coisas. O nosso corpo físico não mudou por conta da nossa conversão a Cristo Jesus. Então Paulo diz, vai se completar esta obra na sua vida. A corrupção, o elemento corruptível, que é esta matéria, não herda a incorrupção. Então é preciso que haja uma transformação na estrutura, na substância, na consistência deste corpo. Porque de fato o Senhor Jesus vai levar, porque Ele também veio resgatar o nosso corpo. Porém transformado. Por quê? Porque corrupção não herda a incorrupção. Então no versículo seguinte, o 53 e 54, ele diz assim, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Qual palavra? Você precisa me ajudar a entender isso aqui. Olha o que o versículo 54 diz. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Qual palavra que está escrita? O verbo aí está em que tempo, gente? Tragada foi. Aconteceu ou não aconteceu? É alguma coisa decretada. A morte já foi tragada na vitória. Quando é que a morte foi vencida? Na cruz. Na cruz. Quando Jesus, na cruz, derramou o seu sangue puro, imaculado, foi aceito diante de Deus como aquele que ficaria no nosso lugar. O sacrifício substitutivo. Ele não morria por si, morria por mim e por você. Por receber o sacrifício dele, é que a minha dívida nos tribunais celestiais estão quitadas. Porque ele foi o cordeiro substituto. Ele morreu no meu lugar. Então, no ato da sua morte, do seu sacrifício, de fato, ele venceu tudo. Tudo. Ele venceu Satanás, ele venceu o inferno, todos os demônios juntos, multiplicado, triplicado, quintuplicado. Ele venceu tudo. E mais, ele venceu a morte. Só tem um detalhe. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo quando que essa vitória sobre a morte vai ser efetuada, definitiva e eternamente. No versículo 53 ele está falando. Quando é que a morte finalmente vai deixar de poder alcançar vidas, acabar com a vida das pessoas? Quando nós tivermos uma estrutura que não será mais mortal. Quando o que é mortal se revestir da imortalidade. Mas quando que vai ser isso, Jesus? Profecia bíblica. Vai acontecer. Vai acontecer. Não duvide da profecia bíblica. Vai acontecer. Pessoas podem nos pressionar e nos questionar, mas você se converteu e a sua vida continua quase igual. Seus problemas, suas circunstâncias biológicas, suas doenças, pelo contrário, até agravam ao invés de sarar. E você diga para elas assim: tragada foi a morte na vitória. Quando você se deparar com um cortejo fúnebre, e talvez seja Deus nos livre e guarde, um parente nosso ali, um servo de Deus, um irmão em Cristo, e você vê pessoas lá cochichando no velório, e falando assim, uai, morre, crente morre? Que interessante, né, crente morre. Você olha bem dentro da menininha do olho deles e fala assim, tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Aleluia! Porque de fato foi. Como que isso ainda ocorre, então? De os crentes no primeiro século, por exemplo, morriam às dezenas, às centenas e aos milhares. Os crentes, ao longo da história do cristianismo, foram martirizados. Durante a Idade Média nem se fala. Cristãos nos dias de hoje estão morrendo, degolados, em situações de perseguição terrível na face da terra, nos dias de hoje. Então, como que eu posso professar isso que Paulo está dizendo? Que a morte foi tragada na vitória. Eu posso porque é o que Deus está dizendo. E porque eu sei que o tempo de essas coisas se tornarem efetivas para todo sempre não chegou, mas está muito perto. Está muito perto. Então, quando você estudar sobre o que significou para você se converter a Cristo, se comprometer com Cristo, não meça pelas coisas temporais, materiais, terrenas, que isso acrescentou à sua vida. Não faça dessa forma. Não faça dessa forma. Pelo contrário, faça essa avaliação pelas riquezas eternas que estão garantidas àqueles que pela fé se entregaram ao poder do Evangelho para serem regenerados. Vai observar.
observando o agir de Deus na sua vida na terra agora. Vai observando a presença de Deus na sua vida na terra agora. Mas pode ter certeza de uma coisa: por enquanto são gotas. Por enquanto são gotas. A tempestade da presença dele vai nos tomar. É quando estivermos na glória. Aquela abundância de vida espiritual que nós hoje não suportaríamos. Você vê que a gente busca a presença de Deus e o Senhor Deus nos toca e nos comove, as nossas pernas bambeiam, nossos joelhos tremem, nós ficamos meio zonzos, nós ficamos assim, meio nos sentindo enfraquecidos. Eu me lembro da cena de Daniel, à beira do rio, lá na Babilônia, quando ele vai receber de Deus uma profecia, e ele tem uma visão, e ele conversa e recebe aquelas profecias da boca do anjo, e a experiência é tão intensa, que ele desmaiou. Porque o mortal, aquilo que é mortal, não tem estrutura para suportar aquilo que é eterno. Por isso vem em gotas, vem em quantidades que nós podemos suportar. Mas dias virão, como João escreve na sua primeira epístola, capítulo 3, em que ali nós saberemos quem Ele é na sua plenitude. Há quem ainda prefira crer que Ele é um nazareno ensanguentado, desnudo, sofrido, subjugado por judeus e romanos. Mas isso foi um momento. Ele hoje está revestido de glória. Ele está revestido da glória que é natural dele. Aquele foi apenas um momento. Quer ver Apocalipse, capítulo 1? Ele mesmo diz isso. Capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 17 ao 18. Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O tempo ainda não chegou, mas está muito perto. Tudo que você vê, das coisas que ainda perturbam a vida na face da terra, tudo passará. Tudo passará. Nós ainda conheceremos o tempo glorioso do reino eterno do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos para Filipenses, por favor, capítulo 3, versos 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A profecia aí. A profecia está nos nossos ouvidos. É disso que Pedro está conversando com aqueles crentes. Vocês foram de novo gerados para uma viva esperança, para uma herança que não vai poder ser tomada de vocês. Pedro, olha o que nós acabamos de passar, com muito custo, com muito labor, nós construímos um patrimônio, foi tirado de nós, Pedro, nós não temos mais nada, ora moramos num lugar, ora temos que morar em outro lugar, nós não conseguimos mais fixar residência e nem conseguimos montar um novo patrimônio, tudo nos é tirado, tudo nos é tirado, tudo nos é tirado. Pedro diz, não chame isso de tudo, porque isso não é tudo que você tem. Você tem um carro, pode ser tirado, mas o seu carro não é tudo que você tem. Você tem o seu dinheiro no banco, você tem e custou para colocar lá e ele lhe pertence. Em algum momento ele pode ser tirado, mas ele não é tudo que você tem. Você conseguiu a sua casa própria, isso é uma conquista que Deus que nos ajuda a chegar até ela, mas ela não é tudo que você tem. Tudo que você tem está muito protegido nos céus pela mão do Deus Todo-Poderoso. O tudo não é o que você está desfrutando aqui. O tudo que te pertence nunca vai poder ser tirado de você. Por quê? Porque você foi de novo gerado. Porque você está agora debaixo da promessa, da profecia bíblica. Você vive debaixo da profecia.
As pessoas nos veem, as pessoas nos observam, e as pessoas por vezes têm pena de nós, e pensam, nosso Deus, como que pode viver dessa maneira tão simplória? E nós dizemos, o ouro dessa terra não nos encanta, os minerais preciosos dessa terra não nos corrompem, nós temos uma herança que, diferente disso tudo aí, que um dia está cotado nas bolsas de valores, lá nas alturas, e no dia seguinte está lá embaixo. Essas são as riquezas da terra. As jazidas disso ou daquilo, que quando descobertas são fartas, mas o consumo, de repente já se começa a pensar escassez à vista, riquezas que pareciam infinitas, escassez à vista, porque nessa terra se consome, tudo acaba. Mas nós não estamos amontoando tesouros aqui. Nós estamos garantidos para uma herança eterna. Que Pedro diz, uma herança maravilhosa. E como é que ela começa? Ela começa exatamente na vida que você vai poder viver lá. Não é apenas o fato de existir eternamente. Porque existir eternamente, eu quero que você entenda isso. Quando a palavra fala de vida eterna, ela não fala simplesmente de viver eternamente ou existir eternamente. Porque existir eternamente todo ser humano vai. Porque todo ser humano tem uma alma que é imortal. Tem uma alma que a morte não mata. Todo ser humano, não interessa qual a cultura desse ser humano, o credo religioso desse ser humano, a resposta desse ser humano ao evangelho. Isso não altera o fato de que todo ser humano tem uma porção imortal na sua estrutura, que é a sua alma. A sua alma, toda a alma é eterna. Mas quando a palavra de Deus diz que eu herdo a vida eterna, e mostra isso como um tesouro a qual eu devo dar valor, ele não está falando simplesmente de existir eternamente, mas está falando da qualidade dessa existência, e do ambiente onde essa existência vai acontecer. A qualidade, Pedro está descrevendo aqui com palavras que nós não costumamos usar, então parecem de difícil compreensão, mas ele diz assim, é uma herança incorruptível. Ela é pura. Sabe o que é uma vida pura? Não, a gente não sabe. Nós vamos saber quando a gente chegar lá. Você sabe o que é um ser humano puro? Um ser humano sem malícia. Você sabe o que é gente sem maldade nenhuma? Mas você sabe o que é sem um ímpeto de maldade, de inveja, de... sei lá, qualquer sentimento horroroso que você possa imaginar. Você sabe o que é uma estrutura humana sem nada disso? Sem nenhum ímpeto de violência, de mentira, de engano, de imoralidade, de perversidade. Você sabe o que é maldade? Zero. Você tem noção do que é isso? Não, você não tem. Mas é disso que Pedro está falando. Incorruptível, incontaminável. Não se deteriora, não envelhece, lá não envelhece. Não envelhece, não há... Oh, maravilha, hein? Não envelhece, é uma vida que ela se renova. Ela não se esgota, ela não se exaure, ela não acaba. Ela é eterna, nós não sabemos o que é isso. Mas a Bíblia está contando para nós, é profecia. E descreve uma situação que eu ainda não cheguei nela, mas eu estou indo para lá. Você está indo para lá. Por isso as questões desta vida que podem nos afligir, ainda que de fato nos aflijam, nós temos uma mensagem para elas. Você só pode fazer isso comigo aqui, porque no lugar para onde eu vou, tu não vai atrás de mim. Lá tu não tem acesso, lá tu não entra. Tá a doença, tá vírus, tá a bactéria, lá tu não vai atrás de mim. Quando ele me levar, tu fica aqui, porque aqui que é teu lugar. Mas eu vou para uma vida que não adoece, que não enfraquece, que não perece. Mas para uma estrutura, uma qualidade moral e ética perfeitos. Você imagina o que é uma multidão, porque vai viver lá uma multidão incontável de remidos. Desde Adão até o dia final. Será uma multidão incontável, mas gente para mais de metro. Aí você sabe como é que é colocar muita gente num lugar. É problema na certa, não é? Aqui na terra. Porque lá
os cri-cri, os xexelentos, os enjoados, sabe? Os temperamentais. Ele vai transformar tudo antes de levar para lá. Senão a gente bagunça a casa dele. Ele vai transformar e essa estrutura toda vai ser depurada, purificada, tratada. Não será apenas uma existência sem fim. Será uma existência de qualidade. É um lugar de absoluta ordem, onde tudo que é perfeito resplandece o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Justiça plena, não haverá revolta com nada, não haverá nada contra o que se revoltar. Não haverá lamento por nada, não haverá nada do que se lamentar. E mais importante do que tudo isso, na presença do nosso Deus. Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Contemplando a face do Cordeiro. Todo o tempo. Contemplando aquilo que hoje a gente vê pela fé. Hoje as pessoas às vezes, elas questionam a nossa inteligência, a nossa sagacidade mental. Por nós crermos tão firmemente num Deus que os nossos olhos não veem, mas nós cremos nele. Elas não entendem isso, como é que nós podemos devotar tanta dedicação a um Deus cuja voz dele próprio a gente não ouve. Para falar conosco, ele precisa usar a voz de alguma outra pessoa. Ele precisa usar alguma outra, um outro instrumento, porque nós não suportaríamos hoje ouvir a sua voz conforme ela é. O salmista diz que a voz dele é como um trovão. E eles não entendem como nós podemos crer nessas coisas que parecem tão fantasiosas e podem parecer mesmo, para quem ouve a respeito delas com um espírito crítico e resistente e zombador, mas não para aqueles que têm a felicidade de ter um coração que crê. Ter um coração que crê, meus amados, é muito favorável a nós, porque quando o Espírito de Deus nos quer dar convicção dessas verdades, nós não ficamos questionando, nós não ficamos desgastando e dizendo, mas como assim, mas como assim, mas como assim? Não, Ele fala às vezes de uma forma tão poderosa no íntimo de cada um de nós, sem usar palavras. É uma convicção que brota na nossa alma, e que nos faz perceber, não, ninguém, mas ninguém me afastará dele. Digam o que disserem, não me arranca da presença dele. Faça contra mim o que fizerem, eu não me afasto dele. Eu posso viver dias bons ou dias maus, todos eles serão vividos na presença dele. A fé nele não é algo do qual se deva desistir. A fé nele não é algo do qual se deva, em algum tempo da vida, abrir mão. Haverão momentos em que nos lançarão tantos questionamentos e, de fato, a nossa mente ficará mais calma. Vai para os joelhos, se humilha aos pés do Senhor. Diga, Espírito Santo, colocaram coisas na minha cabeça, falaram coisas e de fato pedem confirmações científicas e eu não pude defender as minhas crenças diante daqueles questionamentos. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor me visite nesta hora e ainda que de fato Tu me digas que não me dará confirmações científicas para acalmar a minha alma, eu delas não precisarei, se a Tua presença vier e restaurar a paz na minha alma. Porque quando a Tua paz é restaurada dentro de mim, qualquer estrago que interrogações de incrédulos possam ter causado em mim, vão ser curadas, vão ser tratados. Porque a minha vida contigo, ela é conduzida, a dinâmica dela é na fé, é na confiança absoluta naquilo que o Senhor diz. O que o Senhor diz é a verdade. Eu creio na palavra, eu creio na palavra. E a Tua palavra diz que eu fui de novo gerado e que existe uma recompensa para os de novo gerados. E uma dimensão dessa recompensa é desfrutada nessa terra, mas não a plenitude. A plenitude desta herança é na glória com Cristo Jesus.
Então o que Pedro está dizendo àqueles cristãos do primeiro século é justamente o que o Espírito Santo nos diz nesta noite. Lembra sempre disso. Você é um herdeiro de um tesouro eterno, que é muito mais do que simplesmente existir eternamente. Você vai experimentar um ambiente e uma qualidade de vida que só lá, só os que forem para lá. E foi para isso que Jesus deu a sua vida no Calvário. Amém? Por favor, fique de pé no seu lugar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Enquanto os irmãos do louvor, eles vão adorar, você vai orar. Enquanto eles adoram, nós vamos com os nossos olhos fechados pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos ajude a mudar a dinâmica da nossa mente, do nosso pensamento. Por que nós somos tão prisioneiros das coisas desta terra? Porque de fato elas conseguem exercer sobre nós um domínio tão grande ao ponto de nos lançar a uma angústia profunda. Quando nós passamos por situações realmente angustiantes, de doenças, de problemas, de adversidades, elas são em si mesmas angustiantes, é verdade. Mas nós temos um recurso que o mundo não tem. Nós temos a presença de Deus na nossa alma. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Por que a gente não percebe primeiro isso? A presença de Deus, a graça da presença de Deus na nossa vida. No mais profundo do nosso ser. Quando nós conseguirmos fazer isso, irmãos, nós vamos receber aquilo que nós precisamos, força sobrenatural, para olhar para as adversidades e com esperança, com confiança, com paciência, entender, isso passa, isso passa. O que não passa é a minha herança com Deus nos céus. Doença passa, problema conjugal passa, problema de desemprego passa, nessa terra tudo passa. O que não passa? Não passa as eternas garantias que o Senhor Deus me dá. Eu estou gerado de novo para uma viva esperança. O céu não é uma fantasia, não é uma ilusão. A Bíblia não mente, a profecia bíblica é digna da nossa confiança. Eu queria que você começasse a conversar com Deus. Deixa o Espírito Santo te conduzir nesta oração. Porque alguns de nós estamos servindo a Ele na perspectiva errada, imaginando que Ele é o nosso Salvador apenas para as coisas deste mundo. E não entendemos que Ele já nos salvou para as coisas eternas. Elas já estão garantidas para nós. Elas já estão garantidas para nós. A nossa herança não vai ser conquistada. Ela já foi conquistada. Ela está guardada com Deus no céu para nós. Deixa que a sua alma se alegre com isso. Creia nisso, creia na palavra. Sirva a Deus pelas coisas eternas. Sirva a Deus olhando e mirando nas coisas eternas. Aqui tudo vai passar, mas lá não. Lá tudo é perene, é eterno. Aleluia! Nós acreditamos na palavra, Senhor. Nós acreditamos nas promessas, Pai. Doce Espírito de Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Espírito de Deus, tira de nós, Senhor, a confusão da mente. Abre o nosso entendimento para as promessas eternas, as bênçãos eternas que nos estão guardadas nos céus contigo. Que olhando para ela, Senhor, possamos entender que vale a pena permanecer, vale a pena nos dedicar, vale a pena nos separar para Deus. Oh Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor, move no profundo de cada filho teu. Tua vida já está em nós. A vida do Senhor já está em nós. Que ela, ó Deus, esteja latente em nós. Aleluia! Doce
doce, amado, abençoado, poderoso Espírito de Deus. Só em ti confiarei. Aleluia! Nós confiamos nas promessas, Pai. Nós confiamos nas tuas garantias, Senhor. Do céu pra nos buscar. Aleluia! Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para o arrebatamento, Deus. Para a eternidade contigo, Pai. Ô Espírito Santo, ajuda teu povo, Senhor, a pensar, a lembrar, a entender as verdades do reino. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Poderoso Deus, poderosa palavra de Deus, poderosa presença de Deus. Restaura as nossas forças, Pai, para que permaneçamos comprometidos com o reino dos céus, com a herança eterna que nos espera. Doce Espírito de Deus. Oh Deus dos céus, toca teu povo, Senhor, com uma convicção que só o Senhor pode nos dar. Essa convicção de felicidade eterna, Pai. Algo tão buscado nessa terra, mas não é aqui que isto é gerado. Nas mansões celestiais. Nós vamos entrar lá um dia, aleluia. Aleluias, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Oh Deus, restaura a tua igreja, Pai, restaura essa visão na nossa vida, Senhor. Aleluia. Aleluias. Continue com seus olhos fechados, eu quero que você me ouça. Essa vida desgasta muito o crente. O dia a dia nessa terra esgota muito o crente. Nós precisamos que o Espírito Santo mude o nosso olhar para outra direção. Nós precisamos viver como espirituais nessa terra, meus irmãos. Como pessoas que estão pisando nesse chão, mas que nossa alma está nas mansões celestiais. Nada pode nos abalar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a glória de Deus toca a nossa vida, quando a glória de Deus toca a nossa alma, quando a glória de Deus toca a nossa mente, quando a glória de Deus toca nosso coração, tudo se acalma, tudo se acalma. Nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que olha por nós. Ele tem estado todos os dias com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. Você sabe que esse mundo é mau, você sabe que esse mundo é perigoso, mas você está guardado em Deus. Você está guardado em Deus. Teus filhos estão. Se você tem uma aliança com Deus, se você tem confirmada a tua aliança com Deus, não se preocupe como as coisas estão hoje. Nessa terra tudo passa. Deus é Deus de palavra, é Deus de promessa. O que Ele diz se cumprirá. Eu quero que você comece a orar pela sua família, orar pelos filhos que você gerou, orar pelas crianças desta igreja. Ore. Que Deus prepare essa geração, que o Espírito Santo toque os corações. Que os que estão adormecidos sejam despertados. Ore pelo despertamento da igreja, meus irmãos.
Ore pelo despertamento da sua família. O Espírito de Deus faz isso. O Espírito de Deus está fazendo isso em nós. Ele vai fazer na nossa casa. Ele vai fazer nos nossos parentes. Tem um céu maravilhoso esperando por aqueles que forem gerados de novo. Ore, 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 ore. Clame aos céus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós esta vida abundante. Essa vida abundante. Essa vida abundante, meu Pai. Que nada nos separe. Nada nos separe. Nada nos separe do amor do Senhor. Ministra sobre nós, Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos, levanta sua face. Imagine aquele dia, imagine aquele momento. O nosso Rei virá, o nosso Senhor virá. Ele virá revestido de glória. Ele virá revestido de poder. Muitos não creem, mesmo assim Ele virá. Muitos não querem, mesmo assim Ele virá. Ele virá e não tardará. Creia nisso. Viva nessa esperança. Viva nessa esperança. Pode ser a qualquer hora, igreja. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Viva nessa expectativa. Oh, glória a Deus. Derrama poder, Senhor. Derrama unção sobre a tua igreja. Enche a tua igreja da tua presença. Enche o teu povo da tua presença. Recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exalta o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Oh Deus, enche, Senhor, a nossa vida. Enche a tua igreja da tua presença santa. Oh Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu poder. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor.